Vamos dar uma olhadinha nos relatórios da central do PABX. Começando aqui pelo relatório de ramais, a gente vê uma constante até para todos os relatórios da UTEC são os filtros aqui por data, ok? E claro, dependendo do relatório vão ter mais ou menos filtros. Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar o período aqui de segunda quinzena de março, ok? E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Existe a possibilidade de fazer grupos de ramais. Para quê? Para eu deixar isso já pré-configurado de maneira que facilite na hora que eu precisar tirar um relatório. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar um grupo novo, por exemplo aqui, ó, teste. Eu vou selecionar quais ramais são desse grupo teste e vou salvar. Grupo teste criado. Ok. Então, esse grupo foi criado. Na hora que eu seleciono o teste aqui, ele já me mostra os ramais que estão associados, ok? Da mesma maneira, eu selecionei alguns comercial, alguns desenvolvimento, assim por diante. Então, na hora que eu vou tirar um relatório, eu posso... Ele não aparece o teste aqui porque eu não salvei, ok? Então, eu vou selecionar aqui o grupo comercial, por exemplo, ele já puxa os ramais que eu já tinha pré-selecionado aqui do comercial, ok? Então, eu vou gerar o relatório, selecionei a data, selecionei os ramais e vou gerar o relatório. O que eu vou ter de informação? Primeiro, na estatística geral é uma soma de todas as ligações que foram recebidas por esse conjunto de ramais, originadas e internas, que são de ramal para ramal. Então, ó, no período aqui, na segunda quinzena de março, eu tive 1982 ligações, sendo que 48% foram recebidas, 13% foram originadas, 40% foi de ramal para ramal. Aqui a gente também tem o tempo médio dessas ligações por período, né? O tempo total somado, ok? E logo abaixo a gente tem um resumo do perfil dessas ligações. Que tipo de ligação que foi? Para fixo local foi 7%, a de ramal para ramal aqui ó, 39%, né? Fixo longa distância 20%, são 400 chamadas, e assim por diante. VC1 celular, VC2, VC3 internacional e por aí vai. Ok? Então a gente tem todas elas somadas. Logo abaixo, na estatística por ramal, a gente tem a possibilidade de filtrar de acordo com alguns critérios. Aqui, ó, eu estou ordenando por número crescente de ramal. Eu quero ordenar por ordem alfabética. Eu quero ordenar por quem passou mais tempo em chamada, por quem passou mais tempo falando e assim por diante. Por quem teve maior quantidade de chamadas concluídas, completadas, né, não completadas e assim por diante. Então aqui, eu vou ver aqui, por exemplo, eu ordenei por chamadas completadas. O primeiro aqui, Arthur, quanto tempo ele falou, tal, tal, tal. Aqui nesse botãozinho azul, vocês vão ver que também a gente consegue ter um detalhamento, é um relatório analítico dessas ligações. Então eu cliquei no primeiro aqui, ó, do Arthur, nesse período. Ele vai trazer só as chamadas do Arthur nesse período, para quem que o Arthur ligou. Ok? Então, eu posso fazer um outro filtro e assim por diante, ouvir as ligações, ver com quem que ele falou e assim por diante. Ok? Depois eu vou mostrar um pouquinho melhor esse próximo relatório, que ele é um braço do relatório de chamadas que a gente vai ver em seguida. Ok? Então, aqui eu tenho essas estatísticas geradas por cada ramal. Aqui a gente também pode ver alguns gráficos. Eu poderia adicionar os gráficos aqui ó, por ramal. Vou pegar um que tem algumas ligações aqui. A Joana tem poucos, ó, do Carlos, do Ricardo. Então, o Ricardo recebeu 127, fez 36, fez 121 de ramal para ramal. E aqui por dia, como é que foram as chamadas do Ricardo por cada dia. Ok? Então, eu tenho essa possibilidade de ver um por um aqui como é que foi a distribuição das chamadas. Eu também poderia exportar para PDF ou para um arquivo CSV para fazer alguma manipulação. Então esse aqui é o relatório de ramais. Vamos para o relatório de contas. O relatório de contas, ele é um relatório que ele é usado quando a gente quer saber quem fez determinada ligação, sendo que várias pessoas usam o mesmo ramal para fazer chamadas. Okay? Então eu crio uma conta para cada usuário, um número de conta, e o ramal fica bloqueado para fazer chamada. Para eu conseguir fazer uma chamada, eu tenho que ir lá e botar usuário e senha.
Então, fica associado aquela chamada à minha conta, ok? Então, quando a gente seleciona aqui, provavelmente isso aqui vai estar zerado, que não deve ter tido chamada. Ah, teve duas aqui de ramal. Então, ele vai mostrar por pessoa quem foi, ok? Então, aqui ó, foi o Cassol, número 1111. Continuando, o próximo relatório, relatório de chamadas. Esse é um relatório bem importante. Aqui a gente tem o registro de todas as ligações da central, ok? Então eu vou ver aqui, por exemplo, vários filtros por origem, por destino. Eu quero, todos os que o Tomásio gerou, está na origem, por exemplo. Todos que é o destino, por conta, por número, enfim, tem vários filtros que a gente poderia usar. Eu poderia, inclusive, filtrar aqui direto por alguns ramais, ok? Eu posso filtrar chamadas que saem por determinados troncos. Quero saber os que saem por celular ou por um tronco SIP, por aí vai. Chamadas entrantes, saintes ou somente de ramal para ramal, posso selecionar. Se foram completadas, abandonadas, canceladas. O padrão, né, o tipo de ligação que foi feita. Eu posso, inclusive, eu quero selecionar uma chamada que tenha mais do que 5 minutos e menos que 10 minutos, por exemplo. Eu posso selecionar dessa maneira. Tá? Aqui a gente, no X, sempre limpa o filtro. Tá? Então aqui eu tenho um relatório completo de tudo que aconteceu na central, no período. Quando a gente clica aqui nesse PIN, o que ele me mostra? Uma classificação. Eu posso fazer uma classificação de qualquer ligação. Tá? E posso botar um comentário. Isso aqui fica associado a essa gravação, essa classificação, ok? Agora, a gente pode também verificar aqui a sinalização SIP. Isso aqui é importante para o pessoal da área técnica, pessoal de TI, pessoal de telecom, na hora que precisa fazer um debug, né? Eu quero ver o que aconteceu com essa chamada. A chamada saiu, não saiu? O que aconteceu? Então aqui a gente tem o SIP flow de toda a ligação, ó, ok? Então é fácil conseguir fazer uma apuração do que efetivamente aconteceu. Eu posso fazer inclusive o download aqui do arquivo. Então quando eu abro, deixa eu puxar para cá. Ó, eu tenho aqui todo o detalhamento do que aconteceu nessa ligação. Então é importante o pessoal da área técnica saber disso, porque na hora que chega no cliente pode ter algum problema de comunicação, alguma coisa, é rede, o que é, o que está acontecendo, está recebendo a solicitação, não está, enfim, todos os códigos de erro, tudo passa por aqui, então fica fácil de debugar, ok? Então vocês já conseguem fazer uma avaliação antes necessariamente de entrar em contato com o TEC e assim por diante, ok? Já fica mais fácil de entender o que está acontecendo. E por último aqui, vou pegar uma chamada um pouco menor, aqui ó, nessa rodinha de configuração, o que a gente vai ter? A parte de comentários, então, toda chamada quando ela é configurada, né, e ela está associada à licença de gravação, pode ser gerado automaticamente o número de protocolo. Mas eu também posso colocar algum comentário, cliente, blá, 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 qualquer coisa. Então, esse comentário fica salvo aqui. Ó. Eu vou salvo, um Ctrl C aqui, para depois mostrar no relatório de gravações como é que eu acho essa gravação. Se eu quiser ouvir a gravação, eu posso dar um play aqui na própria interface. Então, a gente ouve o que foi tratado, ok? E eu posso fazer o download dessa gravação, ok? Baixar a gravação, ele já baixou o arquivo, beleza? Então isso aqui faz tudo parte do relatório de chamadas. Aqui eu posso exportar também para PDF, para CSV. Ok? Então vamos dar uma olhadinha no próximo relatório. Relatório de gravações. Então imagina que uma chamada que eu tentei ligar e não foi completada, ou que a pessoa não atendeu, ou que a pessoa me ligou e não atendeu, que não teve gravação efetivamente, ela não vai constar aqui no registro de gravações. Ok? Pode notar que aqui todas as chamadas têm duração maior que 0. Ok? Então não adianta procurar nesse relatório uma chamada que o cara não atendeu. Não vai aparecer. Mas vamos supor que eu queira localizar por aquele comentário que eu acabei de colocar ali. Ó, procurar. Uma coisa importante de lembrar, tem que estar na data. Não adianta eu colocar aqui a data do dia 24 até ontem e tentar achar por esse comentário que não vai achar. Porque não tem esse comentário em nenhuma chamada desse período, ok?
Eu vou limpar o filtro aqui. Então, lembra sempre de, quando for fazer uma pesquisa, verificar o período. O período é importante. Senão, às vezes pode ter a falsa impressão que o sistema não tem a gravação, ou que não acha, não sei o quê. E, cara, faltava só ajustar as datas. Então, na hora que eu procuro uma chamada que eu tenho aquele comentário, eu posso verificar, posso abrir aqui, ele vai abrir a gravação de novo, tal. E da mesma maneira, posso fazer o download, posso entrar em comentário, posso remover. Ok? Esse é o relatório de gravações. Vou continuar, vou pular o relatório de URA, que ele é um relatório licenciado. Então vamos para o próximo, que é nativo aqui. Relatório de troncos. Todas as ligações saem por algum tronco, seja E1, seja analógico, seja IP, assim por diante. Então eu posso ter estatística de todas as chamadas por cada tronco, ok? Tanto as chamadas originadas quanto as chamadas recebidas. Então eu vou ter uma série de parâmetros aqui, quantidade de chamadas pelo total completado e assim por diante. Tem várias informações que vocês podem tirar. E aqui tem um analítico dizendo todas as ligações que foram feitas por esse tronco, ok? Eu posso selecionar o tronco que eu quiser aqui, beleza? Da mesma maneira, posso exportar. Então tá. Vocês estão vendo que esses relatórios eles são bem intuitivos, assim, não tem muito mistério, não tem muita errada, né? O relatório de operadoras, ele é um relatório que ele é nativo do PABX, porém, para conseguir selecionar qual é a operadora, vocês têm que ter o serviço de consulta à base de portabilidade, ok? Então, é possível usar? Sim, é possível usar, tem que pagar um valor mensal pelo serviço de consulta. Para cada chamada que eu recebo, para cada chamada que eu faço, o sistema consulta na base qual que é a operadora de origem ou de destino, e assim a gente consegue ter um market share de chamadas, aqui ó, separado, para operadoras fixas, sainte e entrante. Então, exemplo, de onde que a gente mais, qual operadora que a gente mais liga? Ó, Embratel. De onde que a gente mais recebe? Oi, Embratel. Ok, depois GVT. Então tá. Então aqui eu vou ter um resumo das chamadas de cada operadora, depois para as operadoras móveis, sainte e entrante. Para onde que a Altec mais liga? Para TIM e Vivo. 39%, um pouquinho mais para Vivo ainda, 39% a 37%. Então tem aqui os percentuais, market share. Esse market share, obviamente, não é o market share do mercado, é o market share da minha empresa, entendeu? Então, é importante saber? Depende da operação, né? Como é que vocês trabalham, se quero negociar minuto como operador, ou quero ter poder de barganha, enfim. Então, aqui, para chamadas entrantes, a gente recebe bastante de Vivo, de TIM, depois Oi, é mais distribuído, né? Ok? E aqui está o analítico. Então tá, esse foi o relatório de operadoras. O relatório de localidades é um relatório dos mais legais que tem nativos no PABX. É um relatório que a gente também chama ele de geolocalização. Por quê? Ele me indica, eu vou selecionar um período um pouquinho maior aqui, uma semana. Ele me indica de onde eu estou recebendo e para onde eu estou fazendo ligação. O que isso me traz de benefício? Pô, imagina que você tem uma equipe e você quer distribuir a equipe por regiões, ou você quer saber de onde está vindo mais regiões e distribuir automaticamente para a tua equipe, né? Por exemplo, eu tenho uma equipe que só tem de São Paulo. Então, toda vez que entrar chamada de São Paulo, eu já direciono para aquelas pessoas ali. E, mas eu tenho 10 pessoas para São Paulo, é muito ou é pouco? Esse relatório, ele consegue trazer esse tipo de informação. Ele detalha. Então, você vai vendo aqui. Vou selecionar, por exemplo, Bahia. Então aqui, ó, ele já sublinhou com uma tonalidade diferente, um azul ali, a Bahia. Eu estou vendo que nesse período aqui, a gente teve 33 chamadas para Bahia. Ok? Dessas 33, eu originei 24, ou seja, eu fiz 24 ligações e eu recebi 9. Ó, tô aqui no recebidas. Aí, atenção aqui. 24 em relação a 33 é 72%. Ou seja, quando se trata de Bahia, no período selecionado, 72% das chamadas são feitas para a Bahia. Eu ligo, 72% das vezes eu ligo para a Bahia. E só 27% eu recebo da Bahia. Só que aqui eu tenho um share. Então o que quer dizer esse share aqui? Que a Bahia me representa 5,5% do market share das minhas chamadas originadas.
Tá? Então, de todas as ligações que eu faço na empresa, no período que eu fiz na empresa, 5% foram para a Bahia. E recebidos 2,5% da Bahia. Tá? Então, eu vou ter distribuição por todos os estados. Agora, eu quero saber, de qual estado eu recebo mais ligação? Então, eu vou rodar aqui para baixo, vou em Market Share por estado. Eu vou ter Market Share de chamadas entrantes. Santa Catarina, São Paulo, 19%. Rio Grande do Sul, 8%. Minas Gerais, 7%. E, assim, e por aí vai. Das chamadas saintes, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Nosso perfil é muito sul e sudeste, como vocês estão notando aqui. Mas isso aí varia muito, né, de empresa para empresa. Aqui a gente tem... Ele é bem semelhante a essa informação aqui de cima, só que está acrescentada aqui a questão dos tempos, ok? Tempo total e tempo médio por estado. Eu ainda consigo aqui ver o relatório analítico. Quero ver só as chamadas da Bahia agora. Clico aqui, ele vai trazer um filtro das chamadas, do relatório de chamadas só da Bahia, ok? As informações que a gente já tinha ali. E estão aqui as chamadas da Bahia. Beleza, então é tão simples quanto isso. Depois aqui tem Market Share por região, que é o quê? É por DDD. Então eu quero saber, para cada região, para cada área de cobertura da operadora, como é que está o meu perfil de chamada. Então, para São Paulo, DDD 11, 12, 13, 17 e tal, eu tenho todos aqui, todos não. Por exemplo, o 14 a gente não ligou e nem recebeu, por isso não apareceu aqui. Tá? Então aqui está só nesse período os que apareceram, os que tiveram ligações. Depois, voltou a Bahia aqui, a gente falou com a área 71, 73, 77 da Bahia. Depois eu tenho um relatório por prefixo, ou seja, ele vai me mostrando o prefixo aqui, tá? E ele vai me dizendo em qual é o município. Então fica fácil de saber mais ou menos quais são, né, as cidades de onde ou para onde você está recebendo ou fazendo mais ligações. Esse relatório é bem bacana, bem interessante para dimensionar a equipe. O relatório de callback, ele é um relatório que... Vou botar aqui um período um pouco maior, vamos ver se eu acho. É um relatório que ele me permite listar quais são as tentativas de callback feitas pela central. Então a central já possui a funcionalidade de callback nativa. Para eu usar, eu tenho que ter permissão. Então eu cadastro um usuário, digo que permissão que ele tem, e quando ele faz o callback, fica tudo registrado aqui. Ok? Então, quando teve erro, assim por diante. Próximo relatório aqui, relatório de transferências. Esse relatório ele vai nos mostrar todas as ligações que foram transferidas. No caso aqui está selecionado o dia de hoje, né? Então ele vai ver aqui que eu tive uma chamada do Leonardo. A origem foi um número lá do Rio Grande do Sul, tá? Então o Leonardo atendeu e transferiu para o Vitor. Beleza? Ok? Então esse relatório é um relatório bem simples, bem autoexplicativo. Mas já é nativo da central também. Os relatórios da classificação são aquelas classificações que a gente deu lá no relatório de chamadas, ok? Então, se eu selecionar um período um pouquinho maior aqui, vamos ver se eu tiro de dezembro. Eu tenho aqui, das chamadas que foram classificadas, tá? Eu tive essas características aqui, atendimento, prospecção, blá, 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 percentual e a quantidade de cada uma. Cada ligação, cada classificação, ela tem uma qualificação positiva ou negativa. Então, quando eu vou lá e classifico uma chamada como cobrança, chamada boa, provavelmente ela tem um aspecto positivo. Então, já automaticamente o sistema atribui essa qualificação positiva. E de uma maneira bem simples e rápida eu consigo ver como é que está a minha operação aqui. Eu sei que está 85% mais positivo, certo? E aqui estão todas as classificações das chamadas. Ok. É isso, por enquanto é isso. Esses são os relatórios nativos do PABX. Aqui eu pulei um, eu vou voltar aqui no relatório de URA. Esse relatório ele é licenciado, ok? Mas vocês vão ter informações bem legais, bem interessantes. Eu vou puxar aqui, por exemplo, da semana passada até hoje, uma estatística. O que ele vai trazer?
Eu selecionei a URA-UTEC, que é a URA de entrada aqui. Ele vai me informar quantas vezes a pessoa selecionou cada opção da URA. 1 para comercial, 2 suporte, compras e suprimentos, financeiro, fizeram callback para o comercial. Quantas pessoas selecionaram uma opção inválida. Né? O que é inválido? Pô, eu dei a opção para ele discar de 1 a 4. Ele foi lá e digitou 6. É inválido. Okay? Sem seleção, ou seja, a pessoa não digitou nenhuma opção. E abandonada. A pessoa entrou na URA, não selecionou nada e desligou a ligação. Então eu tenho tudo aqui. Aqui a gente está vendo para a URA. Correto? Então eu vou ter o total e percentual de cada opção da URA. Depois eu tenho a estatística para cada atendente, ou seja, para cada pessoa. Vamos por aqui, ó, Ricardo, agente 86. Ah, tá, esse aqui é o agente 86. Vamos pegar o ramal dele, ó, ramal. Ricardo Raiol. Nesse período ele atendeu 63% das chamadas que foram para o comercial, 5 chamadas. Ok? Então eu consigo saber por agente, por pessoa, por ramal, quanto que está atendendo e como é que está funcionando isso aí. Depois eu tenho uma lista de todas as ligações, cada opção que selecionou. E a gente entra na parte mais interessante aqui do relatório de URA, que é pesquisa de satisfação. Ok? Então eu vou pegar um período 1º de janeiro. A gente tem a opção de digitar uma nota ao final do atendimento de suporte técnico. Então a nota varia de 1 muito insatisfeito até 5 muito satisfeito, ok? Eu tenho muita chamada, olha aqui, ó, 88% das pessoas não respondem pesquisa de satisfação, abandonado, vão lá e pá, 88%. Se eu contar os que não tem seleção, dá 92%, ok? Então, isso aqui me mostra como é que está o meu atendimento naquela fila específica, ok? Naquela URA, digamos. Na verdade, assim, várias filas podem jogar para a mesma URA. No nosso caso aqui, a fila do suporte está jogando para essa URA de pesquisa de satisfação, só ela, ok? Então aqui ó, eu estou vendo que esse número fica distorcido, tá? Pode ver que tem 6% aqui, ó, representam 48 chamadas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no índice. A gente faz o quê? A gente ignora essas chamadas, eu normalizo o que está aqui para cima e eu vou ter que 80% estão satisfeitos, 6 neutros e 14 insatisfeitos. Eu tive 10 chamadas aqui. Então, eu trago essa informação para o gestor tomar uma atitude. Ok? Eu tenho os parciais. Então, ele consolida. Ele, como se ele pegasse lá esse aqui, mais esse, e faz isso aqui ao 100% e redistribui. Isso é normalizar, ok? Então, agora eu consigo ver por atendente a nota. Certo? Então, a nota. Então, eu consigo ver a nota de cada atendente aqui. Beleza? Depois, o que eu tenho aqui ó, de legal? Vamos supor o seguinte, eu quero saber daquelas chamadas ali, quais foram as que estiveram nota muito insatisfeita. Então, ele vai filtrar e aqui ó, só aparece as muito insatisfeitas. Ok? Então, eu posso pegar um exemplo, pegar uma chamada qualquer aqui. Às vezes a chamada tá ruim, às vezes o cara demora para atender, enfim, pode acontecer tanta coisa. Eu quero entender o que aconteceu nessa ligação. Então eu venho aqui, clico numa rodinha de configuração, ele vai me trazer o áudio, eu ouço. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de como é fácil fazer essa consulta. Né? Eu puxei no relatório, selecionei o ramal que eu queria e estou ouvindo a chamada aqui. Bem simples. Tiro a teima, rapidinho, resolvo o problema, passo para frente. Tá? Tomo a medida, posso baixar o arquivo aqui, ó. Ok? E segue o baile. Então, esse aqui é o que a gente chama de relatório de pesquisa de satisfação. Por quê? Eu estou tirando um relatório de uma URA que eu estou atribuindo uma característica de pesquisa de satisfação. Tá? Quando a gente tem uma pesquisa de satisfação NPS, o que é o NPS? É o Net Promoter Score. Ou seja, é um score líquido dos promotores. Então, vamos tirar um relatório aqui um pouco mais para trás, vamos ver se eu já tenho algum dado. Acho que aqui já dá para ver alguma coisinha. O NPS é uma metodologia internacional que traz notas de 0 a 10, sendo que de 0 a 6 são detratores, de 7 a 8 neutros, 9 a 10 promotores. A ideia é o quê? É eu ter um número mais próximo de 10 possível. Por quê? Isso aqui é uma resposta da seguinte pergunta. Com uma nota de 0 a 10, qual que é a chance de você indicar a empresa, o produto, o serviço
para um amigo ou um familiar. Então a pessoa dá uma nota de 0 a 10. Ok? Aqui eu não tive atendimento, beleza? E aqui ó, eu vou vendo cada chamada, qual foi a nota que foi atribuída. Mas o que é legal desse relatório? Que eu tenho aqui ó, um concentrador do NPS. Então quando eu clico, ele já me mostra algumas faixas, algumas zonas, tá, de pontuação. Nesse momento, ó, a minha zona aqui está com a pontuação 58. Eu estou na zona de qualidade. Isso quer dizer o quê? Que eu não estou lá no top, mas eu também não estou ruim. Né? Estou bem. Estou numa qualidade boa de atendimento. Então, essas faixas elas variam de menos 100 a 100, menos 100 a 0 para crítica e assim por diante. A qualificação aqui ele soma, né, os promotores, neutros e detratores e dá um percentual de cada um. Claro, tem uma fórmula para calcular esse valor. É isso que a metodologia de NPS fornece, né? Um número a partir de uma amostra, uma amostragem de notas atribuídas, ok? Então está aqui o NPS da UTEC. Então isso aqui vale para todas as chamadas. Eu posso fazer um atendimento e no final transferir para uma URA lá, onde eu vou dizer, numa nota de 0 a 10. Inclusive, é possível aqui no nosso sistema gravar um recado. A pessoa pode, agora justifique por que você deu essa nota. Ok? E a pessoa vai lá e fala um recado, eu vou lá e ouço a gravação desse recado. Beleza? Então esses são os relatórios que são nativos da central. Claro, esse de URA, novamente, ele é uma licença. Ok?